E aí, senhoras e senhores, como vão? Tudo bem? Hoje eu estava navegando pelas minhas interwebs instagramáveis, acompanhando a nossa mensagem de bom dia do querido Luan, e a frase do dia foi: o maior inimigo da criatividade é a dúvida. Como o Val não dissertou mais sobre isso, eu fiquei matutando e eu pensei, será que é mesmo? Porque pra mim parece totalmente o contrário. Parece que eu aprendi a me tornar uma pessoa criativa porque eu tinha curiosidade de ir atrás, perguntar o que estava sendo feito, o que estava fazendo, né? E divagando, só tendo a chegar à conclusão de que duvidar das coisas te faz ser curioso, e ser curioso talvez te leve a pensar novas maneiras de fazer coisas antigas. Bom, é aí que mora a criatividade, não é mesmo? Que afinal, já dizia Salomão em Eclesiastes que não existe nada novo debaixo do sol, então já que tudo foi inventado e nada há novo, a única diferença de algo para o outro é como você toma o caminho. Se todas as fórmulas de história já foram criadas, porque afinal a gente conta histórias como seres humanos há muitos e muitos anos, né? Se todas as histórias já foram contadas, o que muda é basicamente como nós contamos as histórias. Afinal, você pode contá-las em mídias diferentes, né, como filmes, livros, séries, teatro, pintura, e dentro da mesma mídia, como escrita, você pode modificar a estética, seja um conto, seja um romance, seja um haikai, um poema. Então é interessante pensar que a única coisa que nos traz originalidade é achar um novo meio de fazer algo que já foi feito. Eu confesso que descobri isso, inclusive nesse livro aqui, foi uma das lições, né? Eu acho que essas duas listas já resumem o livro, né? Não espere até você saber quem ser para começar a criar. E número 3, escreva o livro que você quer ler. Tá, por que isso tem a ver com o que eu falei? Porque quando você descobre que nada é mais novo, você tira de você aquele peso, no caso comigo foi assim, de que eu preciso criar e tem que ser algo épico, nunca visto antes na história da humanidade, e que um anjo virá em minhas mãos entregar um pergaminho embalsamado em azeite angelical com o novo hit. Por muito tempo eu pensei que era assim. E eu acho que depois desse livro, um grande responsável por me dar esse estalo foi assistir o documentário Get Back dos Beatles. Se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente. Então o documentário foi feito quando o Ringo, o Paul, o George e o John estavam reunidos. Eles tinham 28 dias, 3 semanas para lançar o último álbum. Eles tinham quase nenhuma música. Então eles se internam por 3 semanas no estúdio e tem que lançar esse álbum de lá, tem que sair com ele pronto. Isso pra mim é inconcebível. Como assim? Eu vou entrar pra criar, pra lançar algo? Porque a criatividade tem que sair do nada, tem que nascer, né? Tem que nascer de dentro aqui, uma coisa quase mística, esotérica, sobrenatural. Em determinado momento, o clipe foca e mostra o nascimento de Get Back. O Paul tinha uma ideia inicial de um riff, ele começa tocando, o Ringo começa com a bateria, e aí eles começam a fazer sons silábicos, sem palavra nenhuma, para ver o que encaixava naquela música. E aí aquilo dá uns minutos. Dá pra encaixar essa palavra aqui, essa aqui, o que você acha? O refrão fica melhor com essa? Fica melhor com essa. Cara, no final do dia eles têm Get Back. E assistir isso meio que quebrou o vidro que eu achei que tinha, uma gaiola imaginária de arte. E no final comecei a prestar atenção de que, cara, a arte é tentativa e erro. As notas já existem, o ritmo da bateria já existe. O que aconteceu foi eles focarem em conseguir cantar de uma forma diferente. E isso linka também com o assunto que hoje eu estava voltando na pauta, e eu estava conversando com o meu amigo Cadu sobre a disparidade social na nossa cidade e como a arte influencia, ou foi influenciado, né? Porque o Brasil foi o último país a largar a escravidão, né? A tirar por lei. E a gente tem reflexos muito recentes ainda. Não deu nem 200 anos de libertação da escravidão. Tanto que, se você notar, a época que Paranaguá foi colonizada e a época que o primeiro poeta surgiu,
tem uma distância muito grande em anos. E isso é totalmente explicável porque o tópico era quando que surge a arte no ambiente. Porque apesar de ter sido colonizado há muito tempo, Paranaguá não tinha, estrutura para receber as pessoas. Então, muitas pessoas passavam fome aqui. E como muita gente passa fome, você está preocupado em comer, em sobreviver, em continuar existindo e não em produzir arte. Tanto que, muitos anos depois, foi surgir o primeiro poeta da nossa região. E isso só me permitiu perceber que realmente, né? Quando alguém dá muito valor à arte, gosta, acompanha, gasta dinheiro com arte, é porque essa pessoa já tem condições boas de vida, né? No mínimo ela tem onde comer, onde dormir e não se preocupa com isso. Você não vai pensar em comprar um álbum, gastar dinheiro em ir pro show, assistir uma peça de teatro, viajar para ver uma exposição no Louvre, se você não tem o básico. E isso me matutou, porque eu comecei a pensar o tipo de arte que a gente faz influencia certas pessoas. Talvez você queira estar influenciando, porque você pensou que eu vou atingir essas pessoas. Talvez você só está criando as coisas que você gosta, as referências que você recebe, e você cospe de volta, mas você não sabe de onde veio, ou quem você quer atingir. E tá tudo bem, eu não vim aqui para te julgar, mas eu vim para levantar mais questionamentos, né? Aqui a gente não responde nada, aqui a gente só sai com mais dúvidas do que a gente entrou. Porque eu acho que a dúvida é a amiga da criatividade, né? Acho que a maior pergunta que mais embasou filmes e livros é: e se? E se esse casal de famílias proibidas e rivais se apaixonassem? E se um novo herói nascesse para derrotar o Império Galáctico? E se esse escravo conseguisse liberdade e fosse caçar os donos que o prenderam? Olha quantas histórias a gente pode construir a partir de uma dúvida. Mas essa parada da arte, como ela atinge cada meio social, eu comecei a me questionar muito. Porque pense, se eu faço uma arte elaborada, que precisa de referências para a pessoa entender. Porque, por exemplo, pense que eu começo a fazer uma fotografia nichada, de tal lugar. É uma arte que as pessoas que vão apreciar, quem tem as referências daquilo que eu coloquei na minha obra, né? Seja uma foto minha, um filme meu, uma música minha. E aí a gente começa a ver que como que é geralmente o público que consome cada cultura, né? Pessoas de classes mais baixas e pessoas de classes mais altas. Dificilmente a gente vê pessoas pobres em teatro ouvindo ópera, né? Será que é porque ele quer ir e não pode? Será que é porque uma pessoa de classe mais baixa não tem interesse? E se a gente pegar o funk, né? O funk alvo de discussão, que eu particularmente não gosto, mas que se você para analisar, será que aquelas pessoas que produzem essa música com uma qualidade de sons limitados e eletrônicos vão se identificar quando eu tocar uma ópera? Provavelmente não. Geralmente, se você gosta de uma ópera, você gosta de ouvir ou tocar ou conhece música clássica, né? Ou talvez não, né? Mas eu particularmente não tinha muito interesse, mas quando eu comecei a aprender música, e você sabe o básico de acordes, você tende a se interessar mais por outras músicas. E aí eu comecei a pensar, e a arte? Será que para uma arte ser considerada de alto padrão, ela tem que necessariamente ter várias camadas de significado, onde só pessoas com mais conteúdo vão conseguir entender? Você, como artista que está crescendo e querendo fazer obras cada vez maiores, será que você tem que se importar com quem você quer que consuma suas obras? Será que você quer que ela seja acessível para todos ou apenas para uma parcela da população? Eu realmente não tenho as respostas. Mas é para isso que a gente está aqui, para conversar enquanto eu edito um pouco, para eu falar alto, liberar meus pensamentos, para a gente continuar essa conversa aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. E eu queria saber, na sua opinião, qual é o pior inimigo da criatividade. Eu sou o Guilherme e esse é mais um Diário de Bordo, né? Falando alto, pensando alto e gravando. Fiquem bem.